se você me permite, eu vou fazer o seguinte com as 3 aqui do vinil que estão, na sequência, e vou fazer um bloco só para você comentar Ah, de uma legal, vez. legal. Porque são a Comissão da Verdade, a Operação Brother Sam e a Jango Goulart. São Elas aqui 3 têm tudo a ver, elas são é, conectadas, exatamente. é, É igual uma pequena ópera, sabe? é, Até aí do disco, até esse momento no disco, as músicas falam sobre o Brasil de sempre, né? Vamos dizer assim, colonizado, entreguista, corrupto, corruptor, está falando do Brasil de sempre. Começa na história, né? Que é Euclides da Cunha caindo em Stalingrado. Aí tem um comentário sobre o Brasil de sempre. E termina sobre um comentário sobre a história do Brasil localizada do golpe de Estado de 1964, falando um pouco diante as consequências para depois. Então, as 3 são interligadas. Me lembro das 3 que eu já vou mandando bala. uma pequena ópera inserida no excelente, no Você não falou do fenomenal. Peru? Olha aí, A é tua Quick One. influência. A É, inspiração para isso vem de A Quick One, que era a pequena primeira ópera do Who antes de chegar no Tommy. olha aí. A Eu perce man's been gone alone on the do land yesterday, but he ain't here. The man's been gone. Dang, 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 dang. Aí aí, começa assim, né? A ópera do Who. muito bem. Olha, eu gosto sempre quando tem uma palhinha aqui no Metal Musicast, fica abrilhantando mais os vídeos. Comissão da Verdade. Tá, a Comissão da Verdade, ela, como eu já tinha citado anteriormente, ela remete a um passado recente do país e a história América do Sul toda, ela teve golpes de Estado, todos eles apoiados pelo governo dos Estados Unidos, a partir daquela doutrina Monroe da América para os americanos. Eles não queriam deixar áreas de influência da União Soviética, da China, de Cuba aqui. Tanto que é fantástico que Cuba sobreviva até hoje do jeito que está, com todo o embargo que tem. É fantástico. O Brasil não aguentaria 2 dias de embargo. O brasileiro ia ajoelhar, chorar e ia desistir. Então, isso mostra a fibra de um povo. Primeiro detalhe. Quando se decidiu fazer a Comissão da Verdade no Brasil, é porque todos os países da América do Sul já tinham feito. Entendeu? Porque tem que ajustar as contas, porque você vai ter um argumento assim, argumentação desse jeito. Ah, não, mas houve ataques contra rivais em ambos os lados. Hoje você já pode estudar documentação liberada pelo governo. O Exército, assim que deu o golpe em 64, ele já começou a torturar. Ele afastou e torturou 6 mil militares que eram liberais ou de esquerda, porque eles limparam o exército. Então, é uma mentira contada pelas Forças Armadas que eles só reagiram à guerrilha instituída no Brasil. Isso não é verdade. E quanto a isso, não há discussão. Só que você não pode argumentar com uma pessoa que acredita que o exército apenas reagiu. Não, o exército agrediu. E houve uma reação, que são os grupos de guerrilha. O Brasil estava atrás do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Paraguai, não fazia a Comissão da Verdade. Por quê? Porque no Brasil foi negociado com os militares para que houvesse democracia de novo e eleição direta, foi negociado que nenhum militar fosse punido. Quer dizer, porque o cara que tortura lá embaixo, ele é sádico, mas ele obedece a um comando. Tanto que aconteceu agora com esses duas pessoas que desapareceram na Amazônia, que encontraram os corpos. Você sabe que esse cara que se diz presidente só acharam os corpos exatamente quando ele botou o pé no país. Você não acha essa coincidência estranha? Porque ele primeiro tinha que se reunir com o Biden. Depois que reuniu com o Biden, que ele pediu para o Biden ajudar ele a dar um golpe de Estado no Brasil, quando ele bota o pé no Brasil, aí acham os corpos. Então é óbvio que o Exército alegou. Isso é oficial, basta qualquer um ver jornal. O Exército alegou. A gente só podia achar os corpos ou continuar na busca se houvesse ordens superiores. Por que eu estou fazendo essa citação? Porque a Comissão da Verdade não tinha poder de polícia. A Comissão da Verdade não podia prender ninguém. Ela simplesmente investiga e houve muitos depoimentos muito esclarecedores, inclusive de um atual pastor no Rio que participou
da queima de corpos de guerrilheiros que jogavam numa usina, num forno, né, de uma usina de açúcar no interior do estado do Rio. Então, esse atual pastor, ele fez o depoimento dele, ele participava, ganhou um Fusca para jogar os corpos lá dentro. Ô, louco. Então, não, uma loucura. E foi nesses depoimentos que a gente descobriu que o corpo do Rubens Paiva, que foi desaparecido em 71, tinha sido jogado no mar, ou perto do aeroporto do Galeão pela Marinha, ou um pouco mais afastado. Mas aí foi a primeira vez que se teve um dado concreto. Cadê o corpo do Rubens Paiva? Então, isso tudo foi para quê? Não para culpabilizar, simplesmente para fazer um ajuste histórico. O Exército cometeu crimes, entendeu? Mas que ele não quer ser penalizado de forma alguma, porque ele sempre vai ficar falando: ah, não, mas o acordo que nós fizemos de lei de anistia para poder voltar, Miguel Arraes, Leonel Brizola, o Gabeira, para voltar, não podia punir general nenhum. Então, os militares acharam que essa Comissão da Verdade era um revanchismo. E, a partir disso, você vê como esse disco está conectado a 10 anos depois. O golpe de Estado que houve no Brasil para impedir Luiz Inácio da Lula de ser presidente está intimamente ligado, segundo o depoimento do general Vilas Boas, à Comissão da Verdade. É uma vingança do Exército contra a Comissão da Verdade. Isso aí é o porquê da música, o porquê da letra, entendeu? Você vê, quando eu fiz na época, era simplesmente para mostrar as contradições do Brasil. Tanto que eu falo a letra, alguma coisa como a quem interessa, entendeu? Na verdade, a quem que interessa fazer a Comissão da Verdade? A história, ao momento presente, ao futuro, entendeu? Mas o Brasil, para variar, continua nos seus círculos e ciclos, né, de incompreensão e negação de si próprio, desconexão da realidade. Aí, agora, a segunda música qual é? Operação Brother Sam. E só deixando claro aqui que alguém justificar a tortura é injustificável. Se uma pessoa tem que investigar. O Estado não pode torturar. A diferença é que se tortura em qualquer delegacia no Brasil, pobre, preto, viado até hoje, tá certo? É. Mas não acontece nada porque é pobre, preto e viado. E O se que eu. aconteceu na comissão é porque foi torturado os filhos brancos da elite, porque era tudo classe média, ou era rico, entendeu? Aí foi a primeira vez que, até nisso, o Brasil ele peca. Ele não faz comissões da verdade de verdade para abranger tudo, porque se pensou nisso, né? Comissões contra genocídio indígena, contra quilombolas, se pensou nisso, mas não vai adiante. Porque, meu amigo, se fizer comissão da verdade por matança de indígena no Brasil, vai ter que prender metade da população. Entendeu? É por aí. E o investigador que justifica, que lança a mão de tortura, ele já deu a carta de incompetência quanto à própria função dele. Fazer como o caso desses 2 corpos na Amazônia. Ele sempre vai botar porque quem manda é o superior. Entendeu? Então sempre vai haver isso. O militar ele obedece a ordens. Só que a intenção, na verdade, é chegar ao comando. Você lembra que o Obama espionou a Dilma? O vice do Obama era o Biden. E para pedir desculpa depois que o Obama foi pego em flagrante, por isso que não adianta botar presidente negro e nem democrata. Todos são iguais. Nos Estados Unidos, principalmente. Aí, para pedir desculpa para Dilma, o Obama mandou o Biden trazer documentos de classified, né? Eles, assim, que era só do Serviço Secreto norte-americano dos embaixadores. Nesses documentos está provado que quem deu as ordens de execução dos líderes de esquerda no Brasil foram os presidentes Emílio Garrastazu Médici e o general Geisel. Está lá documentado pelo embaixador americano que esteve presente, documentou e presenciou a ordem de assassinato. Então, por que esses documentos não estão agora de domínio público, todo mundo entra? Não teve agora esse caso recente, que se liberou as gravações através de uma luta na justiça de mais de 20 anos, dos julgamentos do Superior Tribunal Militar, que nunca puniam militar nenhum por tortura?
vazou as gravações publicamente, né, perto da Páscoa, apesar que elas já estavam em domínio público no Arquivo Nacional para qualquer um ver. Então, essas provas existem. Se ainda existe 30% de pessoas que se recusam a acreditar nessa documentação, essas pessoas são más, são perversas, são criminosas. Essas pessoas não têm humanidade nenhuma. Então, nós estamos lidando num nível que é humano com o desumano. Eu não vou nem falar civilização contra a barbárie. É humano e o desumano.